27 conselhos para uma vida extraordinária. 27 conselhos para uma vida extraordinária. Eu vou iniciar hoje a partir do 11º conselho. Depois você dá uma olhada lá no YouTube. Os 10 primeiros foram pregados hoje pela manhã, quando eu falei de Abraão e também de Jó. Mas eu quero ter como base do que nós vamos conversar hoje aqui o Salmo 37:30, que diz o seguinte: o justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. O justo oferece conselhos sábios e ensina o que é certo. Eu estava pensando hoje, na verdade essa semana, a primeira vez que eu ouvi a expressão "quem avisa amigo é", e eu me lembrei que ela era sempre falada por uma diretora que eu tive numa escola que eu estudei, aliás, uma senhora muito chata. É óbvio que para qualquer adolescente de 13, 14 anos, o diretor da escola, a diretora da escola vai ser chata, mas essa aí era chata com força, ela tinha assim, porção dobrada, entrou na fila várias vezes. E eu me lembro que a gente estava lá, eu estudava no Melo nessa época, ela entrava lá para dar algum recado, para falar de alguma coisa, formatura, e APM, aquelas coisas, ou dar uma bronca, ou falar de horário, de sinal, sempre. Ela nunca entrava lá para vir aqui trazer flores para vocês, ou falar, não, era sempre para dar um esfrega na turma, que merecia também, a turma não era fácil. Daí ela terminava sempre dizendo o seguinte: olha, quem avisa amigo é. Quem avisa amigo. Outra coisa que ela falava sempre: o que é combinado não é caro. Vai, sai, desgrama, vai embora. A gente tinha uma raiva daquela mulher, era uma coisa assim, mas tudo isso já está na cruz, viu, gente? Já foi perdoado, essa raiva, esse ódio, esse ressentimento, tudo isso Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário. Mas é curioso que, para essa senhora, quem avisa amigo era uma ameaça. Não era uma palavra de uma amiga. Era uma palavra de ameaça. Ela dava um recado e dizia: tô avisando, porque eu sou amiga. Mas, na verdade, a gente recebia aquilo como uma ameaça. Esse não é o intuito do livro, em hipótese alguma, porque a gente não serve a um Deus que nos ameaça. Nós servimos a um Deus que nos ama e nos orienta, e nos aconselha, e nos mostra o caminho, porque sabe o que é melhor para nós. E o livro todo girou em torno de uma ideia da oportunidade que a gente poderia ter de repente, conversar com os personagens bíblicos. Eu não sei quanto custa a hora de um grande mentor, de um grande conselheiro. Eu sei que é caro. Existem pessoas, como por exemplo Anthony Robbins, que cobra $100 mil você sentar com ele 1 hora. Ele é o pai de todos os coaches aí, atende Oprah, Bill Clinton, e essa turma toda, $100 mil para você sentar na frente dele por 1 hora, e ele falar assim: faça isso, faça aquilo outro. Agora, imagina você ter a oportunidade de sentar de frente com Abraão, com Jó, que foi o cara mais rico da sua história, caiu e deu a volta por cima, e com tantos outros personagens bíblicos colocados aqui. E agora, no culto das 6, eu quero falar sobre 2 deles. Sansão, que tem uma biografia extraordinária de erros e de acertos, e eu gosto da honestidade bíblica de poder tratar de forma clara sobre, inclusive, os erros dos grandes homens de Deus. E também nós vamos falar sobre uma amiga de Jesus, alguém que recebia constantemente Jesus na sua casa e teve o privilégio de poder conviver com Jesus na cidade de Betânia, e eu estou falando de Maria de Betânia. O 11º conselho, baseado na história de Sansão, que eu penso que ele me falaria e te falaria, se tivesse a oportunidade de nos aconselhar, seria o seguinte: Sansão nos diria: começar bem não garante
terminar bem. Existe um ditado popular que diz o seguinte: tudo aquilo que começa certo, termina certo. Tudo aquilo que começa errado, termina errado. Eu entendo que as pessoas que dizem isso estão querendo dizer. Elas estão querendo dizer sobre a importância de começar da maneira certa. E nada melhor do que começar um projeto, um casamento, uma relação ou qualquer outra coisa do jeito certo, sem pular etapas, sem ferir princípios. Mas você vai ser honesto para olhar para a palavra de Deus, para a sua própria vida, para as pessoas que convivem com você, e saber que muita coisa que começou certo, não terminou certo. Porque na jornada, na trajetória, erros foram cometidos. Quer um exemplo? No dia que Jesus morreu, eu vi esse exemplo há muitos anos, 4 pessoas morreram. Jesus e mais 3. É óbvio que muito mais gente, mas é o que a Bíblia relata. Jesus, Judas Iscariotes e aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. Jesus mostra a vida de um homem que começou bem e terminou bem. Judas mostra a história de uma pessoa que começou bem, mas terminou muito mal. Um ladrão começou muito mal, mas terminou bem. E o outro começou mal e terminou mal. Por quê? Porque a vida tem inúmeros fatores que nós precisamos observar. De repente eu estou pregando para pessoas aqui que começaram um casamento tudo certinho, na presença de Deus. Você casou com a pessoa que você amava, você respeitou os princípios bíblicos, mas eu quero dizer para você que o processo de vigilância é necessário. Por quê? Porque começar bem não é uma garantia de que as coisas vão terminar bem. Você vai ver, na história de Sansão, a Bíblia diz que a história dele é resultado, em primeiro momento, de uma visita angelical. Já parou para pensar uma coisa dessa, gente? Quantos de nós aqui nascemos resultado de um susto dos nossos pais? Hoje eu olhei para um casal aqui na hora que eu cheguei, que eu soube que tem nenê novo chegando. Mas já tem nenê novo já em casa agora há pouco. Eu olhei assim. E eu já tive filho assim que chegou, você falou, não é que eu não estava querendo, é que eu não estava esperando agora. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Mas Sansão não. Sansão nasce fruto de uma promessa de Deus. Deus manda um anjo na casa dos pais de Sansão para falar com ele, para falar com seus pais, dizendo o seguinte: apesar da senhora ser estéril, apesar da senhora nunca ter tido um filho, vai chegar um menino e ele vai ser grande. E Sansão nasce. Que começo extraordinário. Diz que o anjo sobe, gente. Quando Manoá e sua esposa oferecem um holocausto ali, o anjo sobe no meio da fumaça. Assim. Já parou para pensar uma coisa dessa? Gente, eu já orei para ver anjo inúmeras vezes na minha vida, mas nunca nem vi vulto de anjo. Nada, nem sopro, nada. Aquele povo viveu uma experiência sobrenatural. Mas eu pergunto para você, como é que termina a história de Sansão? Ele sendo feito de palhaço no templo do deus Dagom, porque não observou princípios importantes da palavra de Deus. De repente eu estou falando para pessoas aqui que nasceram na igreja, você é resultado do investimento dos seus pais, que te ensinaram nos caminhos do Senhor. Agora preste atenção, isso é uma bênção, mas não é tudo. Começar bem não garante terminar bem. Um outro fator que eu creio que Sansão nos diria, e isso é resultado de um erro que ele cometeu também, ele nos diria o seguinte: o isolamento é um caminho muito perigoso. Vamos repetir juntos? Esse vale a pena. Diga, o isolamento é um caminho muito perigoso. Você vai ver, gente, que quase que na totalidade, os personagens bíblicos, as pessoas chamadas por Deus, tem sempre um companheiro do lado, tem sempre um amigo, alguém do lado ajudando, auxiliando. Por exemplo, Moisés tinha Arão, Moisés tinha Ur, Moisés tinha Josué,
que o ajudava. Lembra quando ele estava no cume do monte, Arão de um lado, Ur do lado, segurando as suas mãos, Josué batalhando. Você vai olhar para a vida de Davi, Davi sempre está rodeado dos seus valentes, Joabe, enfim, Davi está sempre cercado de pessoas que o auxiliam. Elias tem como seu moço, como seu auxiliar, Eliseu, que consequentemente vai ser seu substituto e vai receber porção dobrada da sua unção. Jesus, de repente, poderia ter feito tudo sozinho, mas ele resolve escolher amigos, companheiros, 12 discípulos que vão andar lado a lado com ele enquanto ele estiver aqui na terra. E é curioso que quando Jesus envia os apóstolos, os 70, ali o grupo maior que o cerca, para fazer a obra, para pregar nas cidades, para orar pelos enfermos, Jesus mandou os caras meio sozinhos, não? O que ele falou? Vão de 2 em 2, vão em dupla, porque Jesus sabe da importância que é andar acompanhado. Mas é curioso que você não vai ver isso na vida de Sansão. Sansão comete muitos erros, muitos equívocos. Sansão, por exemplo, ele se casa 2 vezes e mal casado. Ele se envolve no intervalo entre um casamento e outro com uma prostituta. Você vai ver a trajetória de Sansão, esse cara escolhido por Deus, esse cara que a mãe recebeu um anjo lá em casa e teve uma promessa de Deus, que muitas vezes o que faltou na história de Sansão foi alguém para chegar e falar: amigão, você vai errar o pé aqui, não faça isso. Gente, quantas coisas na minha vida eu fui poupado por ter alguém para me avisar, para me auxiliar. Eu já contei aqui para vocês de um momento em que eu pastoreava lá em Limeira, eu estava com 22 anos, novo, com a faca nos dentes, querendo ganhar o mundo inteiro, mas estava quase perdendo a minha alma. Porque eu ia para a igreja muitas vezes 4:30 da manhã, eu estava desesperado para o negócio crescer, igreja pequenininha, 2 famílias, situação difícil, eu novo, eu morria de medo de pregar. Eu ia lá 4:30 da manhã na igreja, me jogava lá na frente do altar e falava: Deus, ou o Senhor me abençoe, eu estou morto e tal, e depois saía visitar o povo, ia para todo lado, corria para todo lado, chegava em casa, às vezes engolia alguma coisa, voltava para a igreja, ia para a casa dos outros, e reunião, e culto, e estudo bíblico, e às vezes voltava lá de madrugada em casa, meia-noite, para o outro dia começar tudo de novo. E eu me lembro que no intervalo de tudo isso, um dia eu cheguei em casa, a Dani estava com a Fernanda no colo, pequena, chorando sozinha em casa, o marido está doido aí, correndo, ela não me disse nada. E eu me lembro que num desses dias, um pastor amigo foi me visitar, pastor mais experiente, inclusive hoje ele é líder da Igreja Nazaré no Brasil. Ele me falou: Aquiles, vale a pena não, escolhe um ritmo saudável, cuida da sua saúde, com 70 e tantos anos, você vai estar pastoreando, você tem mais 50 anos de ministério pela frente, rapaz. Cuida da sua saúde, cuida da sua cabeça, não vale a pena sacrificar a sua família por coisas que são importantes, mas são secundárias. Como aquele conselho fez toda a diferença para mim naquele momento. Agora, quem vive isolado, gente, quem vive isolado não tem a bênção de poder ouvir um conselho, que muitas vezes vai contra aquilo que você quer ouvir, mas vem de encontro àquilo que você precisa. Olha o que Eclesiastes 4, verso 9 e 10 vai nos dizer: é melhor serem 2 do que 1, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. É melhor ser 2 do que 1. O isolamento, gente, não é bom. O isolamento faz mal. Deus olhou para Adão e falou: não é bom que o homem esteja só. Mas às vezes a gente acha que é super-homem, que a gente pode fazer todas as coisas. Você quer o exemplo do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um cara cheio de dons, sábio, instruído aos pés de Gamaliel. Paulo orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. Paulo ressuscitou mortos
no seu ministério. O cara escreveu metade do Novo Testamento. E ele não era um cara de milindre. Ele não era um cara de mimimi. Mas olha o que ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Ele diz o seguinte: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo sabia da importância de relacionamento na vida. Gente, um dos riscos que muitos cristãos estão correndo com essa questão da pandemia e tal, é de achar que pode ser crente sozinho. Que pode ser crente isolado em casa. Eu tenho assistido aos cultos. Cara, se não pode, vira uma coisa. Pô, tem um fator, tem uma questão. Mas se pode, o seu lugar é no meio do povo de Deus. A brasa fora do braseiro vai se apagar. O isolamento é um caminho extremamente perigoso. A vida de Sansão nos mostra isso. Mais um conselho que Sansão nos daria, que é o 13º aqui da nossa mensagem hoje. Não busque a Deus somente em situações extremas. E aqui, gente, não é uma coisa que Sansão praticou, não. Ele fez exatamente o contrário. Você vai olhar a biografia de Sansão, depois você pode ler em casa, pode ler hoje, antes de dormir. Juízes, a partir do capítulo 13, 3 capítulos você mata, é 5 minutinhos. Você vai ver Sansão orar, sabe quantas vezes? 2 vezes só. 2 vezes. Uma vez quando ele está morrendo de sede e outra vez quando ele está morrendo mesmo. Ele não fala com Deus. Ele só fala com Deus quando a porca está torcendo o rabo. Você conhece gente assim, não? O cara só vem na igreja quando precisa. Ele só busca a Deus quando a situação está complicada. Por quê? Porque para Deus, para ele, Deus é uma espécie, eu falei hoje isso cedo, de Papai Noel, que vai dar alguma coisa para ele. Mas olha, Deus não é Papai Noel, Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é companheiro. Ele abençoa, mas Ele corrige. Ele instrui, Ele está presente, Ele fala o que a gente não quer ouvir, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E às vezes nós corremos o risco de só recorrermos a Deus, só buscarmos a Deus quando a gente está com a água no pescoço. A história de Sansão nos mostra que não vale a pena ficar longe do Senhor. Vida cristã é vida de relacionamento interpessoal, mas também é vida de relacionamento com Deus. Por isso que o símbolo do cristianismo é uma cruz, né? Isso fala muito. Existe um relacionamento que é um relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Existe um relacionamento que é um relacionamento horizontal, que é o nosso relacionamento com o próximo. O resumo de tudo isso aqui: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Não busque a Deus somente em situações extremas. Tem gente que precisa o motor do carro fundir para o cara vir para a igreja. Precisa a família estar sendo destruída para o cara vir para a igreja. Então, você tem que estar na igreja, cara, quando tudo estiver desmoronando, mas quando você estiver extremamente abençoado também. Olha o que Davi escreveu no Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em outra versão diz, continuamente nos meus lábios. Davi tinha uma relação pessoal com Deus. Quando tudo estava bem, ele estava com Deus. Quando a situação era crítica, ele estava com Deus. Agora, o nosso amigo Sansão é o seguinte: ele vai casar, ele não consulta a Deus, não. Ele vai tomar uma atitude, ele não consulta a Deus, não. Ele só busca a Deus quando ele precisa, quando ele necessita, quando é extremo, quando é urgente. Não vale a pena, gente, não vale a pena. Hoje na medicina, uma das coisas mais comuns, isso já tem anos que a gente tem ouvido, é a medicina preventiva. Sabe o que é isso, não?
Falando o seguinte, o melhor estilo de vida não é você recorrer a um médico para tentar remediar um problema que você tem. A melhor coisa é você evitar ter esse problema com estilo de vida saudável. Então você vai ao médico e ele te dá uma diretriz, um caminho para você poder ter um estilo de vida que não vai precisar ser remediado. Prevenir é melhor do que remediar. E você vai concordar comigo que muitas coisas hoje que estão sendo remediadas na sua vida é porque você não pediu a opinião de Deus. Falar, eu vou aqui mesmo, vamos ver, sabe aquela coisa? Vou pagar para ver. Sansão pagou para ver. E a coisa não foi boa, não. 14º lugar, 14º conselho, e esse é importantíssimo também, gente, é mais um traço do erro de Sansão, e ele pagou caro por isso, e ele me diria e te diria o seguinte, não empurre para frente as tuas deficiências de caráter. Não empurre para frente as tuas deficiências de caráter. Guarde o que eu vou te dizer aqui. Você já me ouviu falar isso. Todos nós, eu no caso tenho isso em dobro, mas todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todos nós. Todos nós temos. Você sabe o que é o calcanhar de Aquiles, né? É o ponto fraco. É a sua área de vulnerabilidade. Todos nós temos os pés de barro. Às vezes você olha aquela pessoa que você julga ser a pessoa mais santa do mundo. Eu já ouvi pessoas assim, dizer assim, como uma pessoa como eu pude fazer uma coisa dessa. Gente, quando você conversa com as pessoas num gabinete pastoral, por exemplo, ou quando se você é psicólogo, ou terapeuta, ou você tem amigos que já viveram situações assim, você descobre que as maiores barbaridades da história, da vida, foram feitas por pessoas comuns. Comuns. Se olha e fala, fulano é um monstro, olha o que ele fez, olha o crime que ele cometeu, olha o que ele fez. Você vai descobrir, se você for honesto, você dizer, cara, ele é uma pessoa comum como eu, mas que não tratou de um problema do caráter dele. Foi empurrando com a barriga, foi colocando para debaixo do tapete, foi fingindo que estava tudo bem, estava tudo certo, e quando o cara se deu por conta, a vida dele estava um caos. E muita gente tem negligenciado essa vigilância. Pessoas que têm, por exemplo, problema de lidar com grana. Gente, ninguém começa assaltando um banco. Começa mexendo no caixa da empresa lá, tirando 5, 10. Pô, não deu nada. E vai, não deu nada, e a misericórdia do Senhor dura para sempre, e Deus está comigo, e vai. Daqui a pouco o cara está planejando as maiores barbaridades da vida. Ninguém começa amarrando aquele fogo de uma hora para outra. Começa com um negocinho e vai brincando com a bebida, vai brincando com as drogas. É uma deficiência no caráter da pessoa que ela não trata. Você quer ver um dos exemplos mais tristes que muita gente tem sofrido, e muita gente tem sofrido calado, e tem trazido estrago no coração e na mente de muita gente, e consequentemente das famílias, pornografia. Pornografia, um pecado oculto. Um pecado onde as pessoas pensam o seguinte, não estou fazendo mal para ninguém. Só que isso vai corroendo sua alma, vai destruindo sua mente, distorcendo completamente os seus valores. E daqui a pouco o nível de prazer não é suficiente, eu preciso de uma dose extra, eu preciso de uma coisa a mais. Gente, nós vemos o caso aí, vira e mexe aparece, de gente envolvida com necrofilia, com zoofilia, com essas aberrações que a gente vê aí fora. Você acha que isso começou como? Isso não tem fim. Um abismo chama outro
Outro abismo. E o problema do nosso glorioso Sansão aqui era o quê? Rabo de saia. Sansão era forte pra caramba, mas quando se tratava de mulher, não podia ver um rabo de saia que ele estava envolvido. E você sabe, quando uma área da sua vida entra em desequilíbrio, isso começa a afetar todas as outras áreas. Isso pode acontecer financeiramente, pode acontecer com bebida, pode acontecer com drogas, pode acontecer com um emocional completamente distorcido. O problema, guarde isso, não é você ter uma área de fraqueza, porque todos nós temos. O problema é a gente fingir que não tem, e pior, não tratar. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu não vou ao médico porque se eu for ele vai achar coisa. Mesma pessoa me disse uma vez, eu não vou ao dentista, porque toda vez que eu vou ao dentista, ele quer achar alguma coisinha para fazer. Agora, quando é uma cárie, quando é um negocinho, cara, você vive sem esse dente, depois vai, arranca aí. Mas e quando é uma deficiência de caráter? Por exemplo, tem gente que é mentirosa, mente compulsivamente. Hoje em dia é óbvio que o mundo científico tem tentado apaziguar, tudo é doença, né? Ele não é mentiroso, ele é mitomaníaco. Tudo é um problema. E não trata, e não resolve. E daí isso vai crescendo, isso vai tomando proporções gigantescas. Provérbios 28:13 diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. Então o problema não está em ter um pecado, ter um ato de fraqueza. O problema é estar em não tratar disso. Não confessar e deixar. Porque quando a gente empurra, você vai ver que o que acaba com a vida de Sansão, quando é que a vida dele vai acabar? No colo de Dalila. Tudo era uma aventura, tudo era uma brincadeira, tudo era uma questão de prazer, era gostoso, era emocionante, e aquilo levou o cara para o buraco. Olha o que Hebreus 12, 16 e 17 vai nos dizer. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, e eu acho que você precisa gravar isso definitivamente na sua vida, quando ele quis a bênção do pai, foi o quê? Rejeitado. Agora, a razão pela qual ele foi rejeitado, era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Gente, eu penso que esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. De alguém que está desesperado, mas não recebe o perdão. Sabe por quê? Não é porque Deus não é bom, não é porque Deus não é misericordioso, mas porque a gente não é perdoado quando a gente pede perdão. A gente é perdoado quando a gente se arrepende. E o problema é que Esaú não conseguiu encontrar mais nele lugar de arrependimento. Quem entende o que eu estou dizendo? Gente, porque é uma coisa, você comete um pecado, a primeira vez que você comete, você entra em pânico, você diz, minha vida acabou, eu sou uma droga, eu sou uma porcaria, eu mereço ir para o inferno e tal, e não sei o quê. Mas daqui a pouquinho, esse remorso passa, se não se transforma em arrependimento. Você comete de novo, daí de novo, e como é que é a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 20ª vez que você comete um pecado? É o mesmo efeito da primeira vez? Não. Você vai se tornando um cínico. Você vai se tornando uma pessoa que começa a justificar o seu pecado. Você diz, não, mas também é minha história e não sei o quê. A janela estava aberta. Davi poderia falar isso, né? De Batseba. Não, mas
eu sou fraco, eu sou... Não. O caminho é o arrependimento. Arrependimento, arrependimento. E rápido. E correr para os pés de Jesus. E confessar o pecado e não brincar com o pecado. Provérbios 29:1 diz: quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa o que, gente? Se recuperar. Almeida, revista atualizada, diz: o homem que endurece a sua cerviz, que é repreendido, mas endurece a sua cerviz, ou seja, não se dobra, não se arrepende, será quebrado, quebrantado de repente, sem que haja cura. Sem que haja cura. Chega uma hora que a mente cauteriza. Chega uma hora que a mente cauteriza. Eu contei para vocês uma experiência que eu tive no gabinete pastoral, há muitos anos, pastoreava em outra cidade, uma senhora me procurou, vivendo um drama com um namorado e tal, e não sei o quê, nosso namoro não está dando certo, pastor, e como é que vai ser e tal, e não sei o quê, e pá, vamos orar e tal, aquela conversa de sempre, normal. Daí eu falei, mas qual que é o problema, dona? O que está pegando? Ela falou, é a esposa dele. Quando eu falei para aquela mulher, ou quando eu tentei começar a falar que o que ela estava fazendo era adultério, era pecado, essa mulher levantou da mesa e falou assim para mim, batendo a porta no final: eu não vim aqui para isso, eu não sou obrigado a ouvir essas coisas. Você acha que a primeira vez que ela foi para a cama com o marido de outra mulher, ela não sabia que ela estava fazendo uma coisa errada? Claro que sabia. Mas a falta de arrependimento foi tornando essa pessoa cínica. Cínica. A mente cauterizou. E hoje ela não consegue mais ser perdoada por Deus, não é porque Deus não quer perdoá-la, pelo contrário. Mas é porque ela não tem uma capacidade de se arrepender. Então você quer um conselho de Sansão para a sua vida? Ele viveu isso. Na sua experiência, não empurre para frente suas deficiências de caráter. Trate, eu sei, gente, que isso não está na moda, viu? Isso é uma mensagem que você não vai ouvir aí, não. É só a glória, a vitória e tal, e tal, e tal. Deus tem vitória, tem bênção, tem tudo também, amém ou não? Mas Deus quer tratar do nosso caráter também. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Você pode ser rico, milionário e tal, e ir para o inferno rico e milionário. Pode ser pobre também, ir para o inferno pobre. A questão não é essa, seu saldo bancário. A questão é a sua vida com Deus. Quinto lugar, 15º lugar, descontrole emocional pode colocar tudo a perder. Vamos repetir? Diga, descontrole emocional pode colocar tudo a perder. Ô, gente, eu acho extraordinária, parece filme, parece novela. Sansão no colo de Dalila, e ela comprada pelos filisteus, dizendo o seguinte: você tem que descobrir qual é o segredo desse cara e nós vamos dar grana para você. E ela começa: ai, amor, qual que é? Você não me conta nada. Qual que é o seu segredo? E daí Sansão vai lá e conta uma lorota para ela. E ela vai lá e trança os cabelos de Sansão. E daí na hora que os caras, e daí ela chama os caras, na hora que os caras aparecem, Sansão arrebenta tudo as cordas e tal. Daí, ao invés de Sansão dar uma dura nela, ela dá uma dura em Sansão. Você não confia em mim, você não me ama. É trouxa mesmo, né? Não ela, ele, né? E, cara, e fica essa lenga-lenga. Sansão tinha um voto de santidade. Ele era nazireu, não podia cortar o cabelo. Juízes 16. Ó quando a vaca vai para o brejo, gente. Importunando ela todos
os dias com as suas palavras. Conhece gente assim, não? Misericórdia. E molestando. Pensa numa goteira. Provérbios fala sobre gente assim. Sobre a mulher goteira. Ó, o Espírito Santo está movendo aí, ó. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Baixou um negócio em Sansão. Ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle emocional. E olha o que vai acontecer no verso seguinte, verso 17. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. É aí que tudo vai a perder. Sabe quando a nossa vida está em perigo? Ou quando a gente perde o controle emocional. Muitos casamentos estão acabando quando o marido ou a esposa perde o controle emocional. Você sabe, gente, que dinheiro, consumismo, é um problema emocional. Por que que quando você está mal, você acha que ir para o shopping, gastar, vai resolver seu problema? Vai resolver momentaneamente. Alguns vão desembocar isso em comida, alguns vão desembocar isso em bebida, alguns vão desembocar isso nas drogas. Mas tudo é um problema o quê? De descompensação emocional, de descontrole emocional. E daí a gente está ansioso, a gente está querendo prazer, querendo satisfação, a gente quer alguma coisa que nos... Sansão perdeu completamente o controle emocional e, consequentemente, vai perder a sua vida por conta disso. Isso é tão importante que você vai ver que o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo vai deixar claro que uma das ações mais importantes do Espírito Santo não é te fazer gritar alto na igreja não, viu? O que é que o Espírito Santo gera na vida de uma pessoa? Ou a pessoa agora passa a sapatear na hora do culto. Não tem problema, se quiser sapatear, sapateia. A pessoa vai começar a gritar mais alto, não tem problema, se quiser dar glória a Deus alto, sem problema. Mas sabe qual é o fruto do Espírito Santo? Domínio próprio, longanimidade, mansidão, paciência, amor. Olha lá, é isso que o Espírito Santo faz conosco, gente. Ele controla as nossas emoções. Você continua um pitbull. A vida de santidade, você continua um cão brabo, mas debaixo da sujeição do Espírito Santo, te controlando. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não perca o controle. Você pode ter o sentimento, é normal, é natural, mas quando você perde o controle, tudo vai por água abaixo. Sansão te diria o seguinte, cara, não perde o controle, calma, quando você quiser, sabe, virar a mesa, jogar tudo para o alto, respira fundo. Ô, gente, você já reparou como às vezes só uma boa noite de sono resolve toda a nossa descompensação emocional? Como um bom banho resolve toda a descompensação emocional? Então não tome atitudes precipitadas. Está lá no trabalho, você está vindo de um dia. Gente, eu não sei você, mas de vez em quando o diabo parece que quer me pegar para Cristo, não para Cristo. O contrário. Não tem dia que parece que o diabo mirou, e dele chama tudo os coisas, falou,
vai lá hoje. E, cara, assim, parece que tudo dá errado. Tudo dá errado, tudo. Daí, nesse dia, é o dia que você precisa vigiar. É o dia que você precisa ter atenção. Porque nesse dia, sabe o que as pessoas fazem nesse dia? Pede a conta do trabalho. E daí, além de aflito, fica endividado. É em dias assim que o cara chega para a mulher, ou a mulher chega para o esposo e diz: eu acho que eu não te amo mais, eu estou em dúvida sobre a nossa relação. É só um dia mau. Só um dia mau. É nesse dia que o cara quer virar a mesa, quer virar tudo para o alto, por conta de descompensação e descontrole emocional. Não revele os segredos de Deus do seu coração, por conta de uma descompensação. Não vale a pena. E eu quero encerrar falando sobre a última coisa que Sansão nos diria. Não vai dar para entrar em Maria de Betânia hoje, mas eu quero ler esse último conselho, que é o 16º de hoje. Sansão me diria e te diria o seguinte: confie na graça de Deus. Você pode escolher alguém perto de você e dizer isso para ela? Diga: confie na graça de Deus. Ô, gente, nós cometemos erros. Quem aqui já cometeu os erros? Quem aqui já cometeu? Aí na hora que você fala caca, fala: agora estou morto. Minha vida acabou. Minha vida acabou. Olha o que Juízes 16, 22 vai dizer. Esse texto é logo depois dele perder o controle, os filisteus amarrarem ele, tirarem a vida dele, raparem a cabeça dele, furarem os olhos dele, prenderem ele. O texto diz assim, Juízes 16, 22. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. Isso é um sinal claro, uma evidência clara de que Deus estava disposto a recomeçar com Sansão. Confie na graça de Deus. Confie. Eu falava hoje, gente, se você for conversar aqui com mendigos aqui da rua, se for conversar com presidiários, você vai ver um monte de Ezequiel, Ezequias, Isaías, Elias, Obadias, Ageu, é só nome de profeta, porque nasceram tudo na igreja. E normalmente igrejas, cajado pesado, duro, falava contra o pecado, mas não falava sobre a graça. E quando esses caras pecaram, quando essas mulheres pecaram, eles entraram em parafuso, porque o mundo desabou, desmoronou. Porque tudo que eles conheciam era um Deus que condenava o pecado. E é verdade, esse Deus existe. Mas o mesmo Deus que condena o pecado é o mesmo Deus que me ajuda e te ajuda a se levantar. Isso não é maravilhoso, gente? Deus não é só aquele que diz, cara, não vai aqui. Não é. Deus não vai aparecer para você depois e dizer o seguinte: eu avisei. Sua mulher fala isso para você? Não. Eu vi esses dias, é porque tem duas dores, quando avisa e quando avisa que avisou, né? Eu avisei. Eu avisei. Não. Deus é aquele que no momento da dor, no momento da queda, no momento onde todos estão te condenando, Deus é quem vai te estender a mão e dizer o seguinte: você pode cair 7 vezes, eu vou te levantar. Romanos 5, 20, eu termino aqui, parte B do versículo diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fica de pé para a gente orar. A história de Sansão é a nossa história. É a história de quem erra, de quem acerta. É a história de quem em alguns momentos age com força e em outros momentos é vulnerável. É a história de alguém amado por Deus.
E eu quero hoje que você saia daqui, mais do que com informações, mas que você leve isso para a sua vida. Lembre-se que os erros dos grandes homens de Deus na Bíblia estão na Bíblia não como uma licença para a gente pecar, mas como um alerta para a gente se santificar. Vou repetir, os erros expostos na Bíblia não estão expostos como uma licença para a gente pecar, mas estão expostos como um alerta para a gente se santificar. E que seja assim.